Boa noite a todos os irmãos, eu desejo que a paz de Jesus esteja com você. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 9 e versículo 10, assim diz a palavra de Deus. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Palavra de Deus ao nosso coração, feche os seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, sua palavra dura para sempre. Bendito é o teu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco de forma clara, concisa e poderosa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas fala o que nós precisamos ouvir. Por isso, humildemente, nos abrimos e pedimos, exorta, ensina e edifica. E que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, para a sua honra e glória. Amém. O excêntrico conjunto de livros conhecido como Bíblia Sagrada tem, dentre tantas peculiaridades, uma que me agrada. A Bíblia é um livro que fala muito de poucos e pouco de muitos. Dentre estes que a Bíblia fala muito, dentre estes poucos que a Bíblia fala muito, estamos diante de um deles. Davi é muito mais, ou foi muito mais, do que um monarca. Davi foi muito mais do que um adorador, um compositor, um salmista. Muito mais do que um guerreiro, muito mais do que um grande político. Davi é uma referência para milhares de pessoas nos últimos 3.000 anos. Muito mais do que isso, Davi é a prova cabal do que Deus pode fazer na vida de alguém. Se Deus pôde exaltar e engrandecer este homem, também está provado que este mesmo Deus que exaltou e que eternizou o nome de Davi, não muda, está aqui no nosso meio através do Espírito Santo. Da mesma maneira, o grande rei é um homem único em sua história, pelas façanhas realizadas e pela glória única de conseguir consolidar um país inteiro debaixo de um só reinado. O rei Davi é um homem notável e um dos poucos citados pelo próprio Jesus em suas teses e exegeses e explanações nos púlpitos de Israel de 2000 anos atrás. O texto que nós acabamos de ler, senhoras e senhores, é o penúltimo capítulo do segundo livro de Samuel, que em toda a sua decorrência dedicou a expor para a humanidade a história deste grande homem chamado Davi. No capítulo 23, que é o penúltimo, na cabeça dele, em alguma das Bíblias expostas aqui nas mãos de vocês, está escrito na cabeça do verso do capítulo 23, uma frase dizendo as últimas palavras de Davi. Talvez esteja assim na sua. Que
de forma equivocada, podemos imaginar que foram as últimas palavras em vida de Davi, que, como eu já disse, é um equívoco. Porque as últimas palavras de Davi não foram essas. Eu poderia tentar melhorar o entendimento do texto, que nos dá abertura para vários entendimentos, e definir, dizendo, as últimas palavras públicas de Davi. Aí seria melhor. Porque essas não foram as últimas palavras no leito de morte. O texto do capítulo 23 é a narrativa de uma parte de um discurso público que o monarca fazia uma vez por ano. Para quem não sabe, Davi foi rei durante 40 anos. Se temos um discurso por ano, público, 39 são ausentes, apenas esse eternizado pela Bíblia. E diga-se de passagem, o último deles. Porque foi no intervalo de um discurso e outro que Davi de Melech, o rei Davi, veio a entrar em óbito. A Bíblia oculta como Davi morreu. Porém, a Bíblia nos dá rastros de entendimento para uma mente que trabalha na linha da coerência. Diz que Davi era velho e avançado de dias. A Agadá, que é o livro da cultura judaica, paralela à Bíblia Sagrada e que explica muita coisa que a Bíblia não explica. Esse livro histórico diz que, quando Davi ainda era moço, ele perguntou para Deus qual era o dia que ele ia morrer. Não é o dia, mês e ano. Qual o dia da semana que ele ia morrer. Então, o mesmo livro, narrando essa história, diz que Akadosh Baruch Hu, o santo e o bendito, disse para o rei Davi que ele ia morrer num sábado. Desde então, nunca mais Davi saiu de casa no sábado. Davi mandou construir uma fortaleza dentro da fortaleza de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade murada em cima de uma montanha. Dentro dessa cidade murada, ele construiu uma outra fortaleza, chamada de Cidadela de Davi. Era onde ele morava. E foi lá, no seu palácio, que o rei Davi mandou construir uma torre de oração. Daí vem a cultura das torres monumentais em sinagogas, igrejas e mesquitas. Daí se vem a cultura de construir torres de oração, porque Davi construiu a primeira 3.000 anos atrás. Como Davi se reclusava todos os sábados, 18 horas de sexta até 18 de sábado, então Davi quase zerava a possibilidade de morte. Para quem não sabe, a morte é um anjo único, não são vários, é um. Por isso que a Bíblia chama de no singular, anjo da morte. Com uma capacidade peculiar e única, o anjo da morte é quase onipresente, porque traga a alma aqui e na China quase ao mesmo tempo. Os historiadores dizem que foram 5 segundos que o anjo da morte tragou a vida de todos os primogênitos de um país inteiro chamado Egito. Em 5 segundos, varreu e matou todos os primogênitos do Egito. É muita rapidez, muita velocidade. Porém, quando alguém morre, não sendo salvo, Jesus diz que demônios vêm buscar
a alma dessa pessoa. É Jesus que diz. Em contrapartida, se alguém que vai morrer é salvo, quem vem buscar a alma dele são anjos de Deus. Eu vou tirar a palavra do plural e vou colocá-la no singular. Quando um salvo morre, um anjo de Deus vem buscar a sua alma. Que anjo é esse? O anjo que Deus coloca na nossa vida desde o dia que a gente nasce. E não é equívoco, não é erro você acreditar em anjo da guarda. Erro é você adorar anjo da guarda. Erro é você cultuar anjo da guarda. Erro é acender vela para anjo da guarda e saber como é o nome dele. Mas nós, quando nascemos com uma missão, Deus coloca um anjo para nos acompanhar e nos ajudar a cumprir essa missão. Aleluia. A prova disso é que, é forte que eu vou dizer a partir de agora, um anjo acompanhava Elias onde ele ia e soprava no ouvido dele o que ele tinha que fazer. Uma vez Elias pediu para Deus a morte debaixo de um zimbro, e o anjo dele o tocou e disse: levanta e come, porque longa será a sua jornada. Assim como Jacó também tinha um anjo que cooperava para o propósito de Deus se cumprir na vida dele. O anjo aparece no capítulo 28 do Gênesis, subindo e descendo a escada. É o mesmo anjo que vai aparecer 28 anos depois, no val de Jaboque. Esse anjo toca a coxa de Jacó e muda o nome dele para Israel. A prova de que existe anjos que nos acompanham é que depois de ser tentado no deserto, um anjo de Deus veio e serviu Jesus. E o mesmo anjo aparece 3 anos depois no Getsêmani, quando Jesus está agonizando. Olhe para mim. A prova de que existe anjos cooperando para o nosso bem, para o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, redobre sua atenção, é que o anjo de Pedro liberta ele de dentro da cadeia. E Pedro corre na casa onde os apóstolos estão orando. Bate na porta, alguém abre a janelinha e vê Pedro. Fecha, corre e avisa aos apóstolos: Pedro está aí. E a resposta apostólica é uma: não é Pedro, é o seu anjo. Portanto, quem nos livra do acidente, quem nos livra do assalto, quem nos livra da morte, quem nos livra da cilada não é Jesus, porque Jesus está agora à destra de Deus. Não é o Espírito Santo, porque o papel dele é consolar, exortar e fazer o homem ser convencido do juízo e do pecado. Então quem nos livrou foram anjos de Deus que acampam ao redor daqueles que o temem para os guardar e o livrar. Isso não lhe dá o direito de ser adorado. Como Davi morre, o anjo de Davi tem que anteceder a morte para levar a alma de Davi para Deus. E a história paralela diz que no dia que Davi morreu, ele estava meditando na palavra, e o anjo dele, na escada da torre, a história diz que o anjo faz um barulho na escada da torre, e Davi abandona o estudo da palavra e por curiosidade vai ver que barulho é aquele. Quando Davi chega na beirada da escada, o anjo de Davi encosta, e com a idade avançada Davi toma uma queda e morre da queda na escadaria. Tá bom, pastor, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você quiser viver muito, deixa de ser curioso. O que isso quer dizer, pastor Yosef?
Isso quer dizer que você não pode parar de fazer o que lhe dá segurança para curiar a vida alheia. Deus não te chamou para ir em busca do barulho dos outros. Aleluia. O texto ímpar que nós acabamos de ler é o último discurso público de Davi, muito parecido com os discursos que os presidentes fazem hoje na televisão no final do ano. Só que esse, diante de todos os seus súditos, o rei faz uma leitura pública de agradecimento. Olhe para cá, ele está no fim da vida. E agora, o último discurso de Davi é tomado na narrativa de nomes. 37 nomes aparecem no último discurso de Davi, descrito em 2 Samuel capítulo 23. 37. São 37 nomes que Davi chama de valentes, ou seja, são 37 soldados, 37 guerreiros que são honrados diante da nação e citado seu nome diante do povo. Olhe para cá, 37 soldados. Alguém me pergunta, Davi só tem 37 soldados? Eu vou lhe dizer, não. Neste dia, Davi possuía um contingente militar de 200.000 soldados. Mas como pode alguém que tem 200.000 guerreiros ser citando o nome apenas de 37? Se ele tem 200.000, se ele fosse citar o nome de 10%, ele ia ter que citar 20.000 nomes. Se ele citasse 1%, ele ia ter que citar 2.000 nomes. Se ele citasse 0,5%, ia ter que citar 1.000 nomes. Se Davi citasse 0,25%, ia ter que dar 500 nomes. Mas Davi dá 37 nomes. A fração é 0,0000, são 5 zeros e 25. Ou seja, 200.000 soldados, só 37 são honrados. Cadê o nome dos outros 200.000? São anônimos. Os outros 200.000 são anônimos. Não tem nome. E quando a Bíblia não dá nome para alguém, quando a Bíblia chama de moço, menino, o guerreiro, o varão, a varoa, a mulher, a mula, o corvo, é porque essas pessoas anônimas apenas cooperaram para que o propósito de Deus fosse cumprido. Elas não têm reconhecimento no mundo espiritual. No livro de Atos dos Apóstolos, um homem foi expulsar um demônio. Quando ele foi expulsar o demônio, ele disse para o demônio: sai em nome de Jesus. O demônio não saiu. Sai em nome de Paulo. O demônio não saiu. Sai em nome de Pedro. Não saiu. Sabe o que o demônio disse para o homem? Jesus eu sei quem é, Paulo também, Pedro também, mas você eu não sei quem é não. A Bíblia diz que o demônio deu uma surra naquele homem. Por quê? Porque o mundo espiritual não conhecia ele. Em contrapartida, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo vir entregar uma revelação para Daniel. O anjo não passou. Deus mandou outro mais forte. Quando ele passou pelos demônios, sabe o que o anjo grande fez? Se prostrou diante de Daniel e disse: é muito amado de Deus, é reconhecido nos céus, todos sabem quem é você.